Nós vamos ler a partir do versículo 21 ao versículo 28, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximaram-se, rogando-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós louvamos o teu nome santo. O teu nome que é poder, Senhor, no céu, na terra e embaixo da terra. Ao teu nome, Senhor, que todo joelho se dobra, Senhor. A ti, Pai, que toda língua confessa que tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, essa é a tua palavra santa de vida, a tua palavra viva, a tua palavra que não volta vazia. Antes ela faz aquilo para a qual o Senhor designa. E nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti que o Senhor designe essa palavra aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nos dá sabedoria para entendermos, para compreendermos, para aprendermos o que o Senhor tem para nós reservado hoje, Pai, em nome de Jesus. Senhor, enche, meu Deus, esse lugar com a Tua glória, com a Tua presença, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que nós somos o Teu templo, Senhor, onde o Teu Espírito Santo habita, Pai. Então, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, abre o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, para entendermos. Abre os nossos olhos espirituais para que nós vejamos a Tua vontade nessa noite, Pai. Abre os nossos ouvidos espirituais para que nós ouçamos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, Senhor. Amados, irmão, pode sentar, amados. Glória a Jesus. Irmãos amados, eu vou falar um pouquinho sobre fé, né? Sobre fé, como é que está a minha fé, como é que está a sua fé, como é que está a nossa fé, para nós meditarmos um pouco sobre a nossa fé. E aqui nós estamos vendo aqui essa passagem da mulher cananeia, a mulher Ciro-fenícia, né? A palavra de Deus diz que Jesus, ele saiu da Galileia e ele foi para as partes de Sidom, uma outra parte, um outro país, uma outra nação, a parte da Síria. E andando por essas partes, ele encontra a mulher que ela era Ciro-fenícia. E os judeus realmente eles não gostavam dos povos ciro-fenícios. Os povos ciro-fenícios eles eram os descendentes de Canaã. E eles não gostavam do povo judeu. E desse povo, os ciros da Fenícia, né, a gente conhece a história de Acabe, da mulher de Acabe, Jezabel, que foi uma das pessoas que trouxeram a adoração a Baal para dentro de Israel, onde foi levantado altares
para Baal através dela e adoração. Então, o povo judeu, eles tinham realmente uma intriga muito grande com os cirofenícios. Outra situação, porque as mulheres elas não tinham muito ver na sociedade, principalmente uma estrangeira. Israel, eles consideravam os estrangeiros, nesse período aqui, como se fossem realmente cachorrinhos. Outros povinhos que não tinham muita importância, ou até mesmo como se fossem porcos, para quem a sociedade não dá muita atenção. Então, dessa forma, quando o Senhor classifica, né, essa mulher, é porque realmente era costume local deles se referirem às pessoas das outras nações com essa forma, porque a gente observando, a gente vê assim, poxa, parece assim que o Senhor estava sendo mal educado. Não, ele não estava sendo mal educado, até porque ele estava naquele momento ali, porque em Tiro, porque ele estava realmente fugindo, assim, fugindo não é a palavra certa, perdão, mas ele estava se retirando um pouco devido à perseguição das autoridades israelitas, né? Ou seja, as autoridades governantes, os sacerdotes, estavam tendo muita perseguição ao Senhor, quando ele realmente sai um pouco e ele não quer ser incomodado. Mas, como ele estava ali para fazer a obra do Senhor, tá? E é interessante a gente observar aqui essa mãe, como ela vem, quando ela sabe que o Senhor está ali naqueles locais, naquela localidade, ela fica sabendo, então, ela sabe. É interessante, irmãos, como essa mulher, ela sabe a quem ela está se referindo. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus saiu dos 40 dias de jejum, e o Espírito Santo levou ele ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás. E quando ele sai de lá, ele vai para Galiléia. E na Galiléia, a Bíblia diz que ali na Galiléia, a gente vê isso no capítulo de Mateus, capítulo 4, do versículo 13 ao 17, vai mostrar que ali o Senhor, ele diz que ele foi para a Galiléia, ali para as partes de Zebulon, de Naftali, e ali ele fala a Galiléia dos gentios. E aí a palavra de Deus diz que o povo que jazia em trevas, eles viram grande luz. Por quê? É interessante, irmãos, a gente observar, né? Eu fiz assim, alguns estudos, eu já vi algumas pregações sobre isso, por isso que eu afirmo, através dos estudos que eu já fiz, que no Antigo Testamento, as pessoas elas não se referiam muito aos demônios. Tá? Isso não era porque eles não existissem ou porque eles não estivessem atuando. Uma das explicações é porque Israel, eles não dão muito crédito realmente para os demônios. Não falavam muito sobre isso, não conversavam, não viam. Não, e isso para os demônios era muito bom, porque enquanto eles não são falados, ou usar essa expressão, cutucados, né, no sentido de ficar falando, para eles é muito cômodo eles estarem em locais, né, em situações. Então, a gente vai ver no Antigo Testamento 2 citações dessa palavra demônios. Isso lá no livro de Levíticos 17, versículo 7, onde o Senhor está falando sobre sacrifícios que o povo de Israel, né, os judeus faziam fora do acampamento, onde eles sacrificavam animais e deixavam o sangue do animal caído lá pelo chão. E o Senhor disse que eles não fizessem isso, porque quando eles fossem sacrificar animais, era para ser sacrificado dentro da tenda da congregação ou no templo, porque o sangue, lá está a vida. E Israel tinha que ter esse respeito. Então, a gente vê essa citação lá, e quando a gente vai estudar, a gente vai ver melhor essa explicação aí, muito interessante. Em Salmos, número 106, versículo 37, também vai falar essa palavra sobre demônios. Tá? Lá vai falar sobre o quê? Que o Senhor fala, vocês sacrificam para Baal os seus filhos, derramam o sangue de inocentes, né? E Deus ali estava trazendo a juízo
sobre isso, tá? Sobre esse assunto. Mas, então, no Novo Testamento, a gente vê 2 citações dessa palavra demônios. Mas no Novo Testamento, quando nós fazemos estudo mais aprofundados para prestar atenção sobre isso, a gente vai encontrar 70 vezes essa palavra demônios. Ou seja, quando o Senhor Jesus sai do batismo e começa a pregar, ele fala assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E a Bíblia diz que lá na Galileia, lá na cidade de Naftali, ali naqueles locais, a Bíblia diz que as pessoas, eram pessoas endemoniadas, vinham até Jesus e ele libertava, e eles curava, e ele livrava aquelas pessoas. Então, para todos os lugares onde o Senhor passava, a gente ia observar que os demônios, eles ficavam se manifestando, porque eles não tinham como se esconder da presença daquele que é todo-poderoso. A palavra de Deus diz, João, ele fala na primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer as obras de Satanás. Então, a gente observa aqui, essa mulher, ela sabia quem era Jesus. Irmãos amados, quando a gente vai estudar um pouco sobre o acelerar do Senhor Jesus, dos tempos para nos trazer essas verdades, tá? A gente vai compreender isso aqui, porque essa mulher, ela vai representar também a igreja gentia, tá? Que somos nós, que somos aqueles que não são judeus. Então, essa mulher, de alguma forma, Deus revelou no coração dela, de alguma forma, não me pergunte, porque eu também não sei explicar, mas o Espírito Santo, de alguma forma, o Senhor se revelou a essa mulher, mostrando para ela que Jesus era uma pessoa que podia ajudá-la, que podia tirar os demônios da vida da filha dela. E a gente observa que ela fala assim, que a minha filha está horrivelmente endemoninhada, ninhos de demônios, tá? Irmã Conceição, a senhora vai pregar sobre demônio? Sim. É uma realidade que a gente precisa também saber. Nós não podemos fazer como Israel fazia muitas vezes, de passar batido e achar que não tinha muito a ver, né? Quando eu ia pregar essa semana, né, eu tinha outra coisa para falar, mas assim, o Senhor não me deu assim uma confirmação. E eu procurando minhas pregações, né, eu encontrei essa pregação e assim eu fui muito impulsionada pelo Senhor a trazer essa palavra. E ainda essa noite eu tive lutas espirituais, e eu sei que é porque eles não queriam que eu trouxesse essa palavra, mas eu não estou aqui, a igreja não está aqui para fazer a vontade deles, né? Dos demônios. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E tão certo quanto eles continuam a existir e a agir, ainda hoje, muitas vezes dentro da nossa casa, da nossa família, a falar, muitas vezes através de nós, tá? A igreja não pensa assim mais de nós, irmã, eu sou santa, eu também sou. Eu creio que nós somos santos. Mas quando eu olho para Pedro, e o próprio Senhor diz para Pedro: para trás, Satanás, né? Se referindo, porque naquele momento ele foi usado. E muitas vezes nós somos usados quando trazemos uma palavra que ofende o nosso irmão, uma palavra que causa dor, que causa tristeza no coração do nosso irmão. Muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Muitas vezes nós somos usados, infelizmente, é para nós vigiarmos e orarmos, né? Aliás, orar e vigiar, que é esse o recado do Senhor. Porque muitas vezes até a gente ora, mas não vigiamos nos nossos próprios atos. E essa mulher, quando ela diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, aqui, ela está dizendo em outras palavras: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, eu sei quem você é. De alguma forma, eu senti a revelação, eu recebi a revelação, eu sei quem você é. Muitas pessoas, já vejo pessoas falando, não, ela sabia porque as pessoas falavam, ela sabia porque muitas pessoas já tinham comentado sobre Jesus. Eu também acredito que ela já tinha ouvido realmente muitos comentários, mas eu creio que essa mulher teve uma revelação.
essa gentia, ela teve o tempo acelerado por Deus para ser revelado ao coração dela, que a salvação, a libertação chegaria aos gentios, mesmo aqueles que eram considerados cachorrinhos e que não eram considerados merecedores. Ela recebeu, eu creio que ela recebeu essa revelação. É dessa forma que eu compreendo, tá? Talvez você não entenda dessa forma, amém. Talvez você tenha outra explicação, amém. Glória a Deus, porque o Espírito Santo ele testifica conosco verdade por vários ângulos, por várias formas. Então, como eu entendo que ali naquele momento, né, ela como representou a igreja gentil, que somos nós, né, que eu já falei sobre isso aqui. Então, o Senhor acelerou o tempo para aquela mulher, acelerou o tempo para dizer assim, eu vim para Israel, mas isso não quer dizer que eu também não tenha vindo para ajudar os outros povos, as outras nações, até porque, por isso, eu estou morando na Galileia, a Galileia dos gentios, que a Galileia era um porto marítimo, onde vinham várias pessoas de outras nacionalidades, ali era um grande comércio, então os gentios era normal ali eles estarem naquele lugar, e onde muitas pessoas eram libertas, porque elas vinham e encontravam-se com o Senhor ali naquele lugar. Ele libertava, ele curava várias pessoas. Aleluia, glória a Deus. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Eu acho muito interessante isso aqui, tá, irmãos? Eu aprendi uma verdade muito grande aqui, porque quando o Senhor diz assim, a palavra de Deus diz assim, ele não lhe respondeu palavras, não quer dizer assim, ele não respondeu nada. A Bíblia, eu acredito que não existe alguma Bíblia que está escrito assim, ele não respondeu nada. Não, o fato de Jesus não ter respondido palavra não quer dizer que ele não tenha, de alguma forma, se comunicado com essa mulher. Tá? Jesus, ele sabia quem era aquela mulher. Tá? Ele não respondeu palavra, mas ele sabia que ela era uma mulher sírio-fenícia, ele sabia que ela era uma mulher gentia, ele sabia que ela era uma mulher que não tinha crédito na sociedade, ele sabia que ela era uma mulher a quem as pessoas de uma nacionalidade a quem as pessoas se referiam como se fossem cachorrinhos. Os israelitas faziam isso. Então, quando ele fala assim para ela, não é bom tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, o Senhor ele estava se referindo às bênçãos de salvação, de perdão de pecado, de libertação, e ele estava falando, não é bom que eu tire o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. E essa mãe desesperada, com certeza, né? Porque eu vejo também que ela deixou a filha dela em casa e saiu para buscar ajuda, né? Eu acredito assim que uma mãe, nós que somos mães, é uma situação muito difícil deixar um filho endemoniado na nossa casa para sair buscar ajuda em outro lugar, enquanto a pessoa endemoniada fica dentro de casa. Eu creio que é uma situação muito difícil para uma mãe viver essa realidade. Então, essa mulher, ela chega na presença do Senhor nessa situação, e o Senhor sabe quem ela é também. Né? O Senhor conhece aquela mulher. Então, nós podemos observar aqui que o Senhor não respondeu uma palavra áudio, né, para ela ouvir. Mas eu acredito que dentro do coração dela, o Senhor colocou uma certeza no coração dela, de dizer, você é a única pessoa que pode me ajudar, Senhor. E a Bíblia diz que essa mulher, ela veio e ela adorou. Quando o Senhor disse, olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, a Bíblia diz que ela veio e o adorou. Irmãos, às vezes a gente recebe uma palavra dura de alguém, do nosso líder, do nosso pastor, de alguém, e às vezes não chega nem a ser dura, a gente pensa assim, eu nunca mais vou voltar nessa igreja, me tratou mal, me desconsiderou. Quem essa pessoa pensa que é para falar assim comigo? E eu aprendo aqui com essa mulher a humildade, né? A Bíblia diz que ela o adorou, se prostrou. A necessidade dela era maior.
O coração dela, o desejo era maior. Senhor, eu prefiro estar diante da tua presença. Senhor, eu prefiro me curvar diante de ti. Eu preciso da tua ajuda, me socorre. Então, é muito interessante aqui saber que mesmo ela não tendo ouvido palavra, mas ela ouviu algo. O Senhor falou algo no seu coração que fez com que ela o adorasse, que ela o amasse, que ela tivesse o desejo de estar ali diante do Senhor. A gente observa que ela tinha um objetivo, ela tinha um desejo. Nós, quantos desejos nós temos na nossa vida e necessidades hoje? Quantos desejos e necessidades nós temos hoje? Quantos alvos nós temos hoje? Essa mulher ela tinha um alvo, era chegar até Jesus, ela tinha um objetivo, era sua filha ser curada. E nós, né, os nossos objetivos, nós temos dado crédito aos nossos objetivos, lutado pelos nossos objetivos, nós temos alvos para alcançar os nossos objetivos, ou nós estamos deixando a vida nos levar, como alguns pensam, alguns fazem. Eu creio que não é o caso da igreja, eu acredito que não existe aqui ninguém que viva dessa forma. Mas é importante a gente ser exortado para pensar, para meditar e até mesmo para ajudar aquelas pessoas que estão precisando, que estão debaixo da nossa autoridade espiritual, no sentido de ajudá-lo, tá bom? Então, essa mulher, ela veio, ela adorou, ela tinha seus objetivos, e por isso ela está pedindo ali compaixão, por isso que ela diz assim: Senhor, tem compaixão de mim, tem compaixão. Eu tenho meus objetivos, tem compaixão, Senhor. Porque se o Senhor não quisesse socorrê-la, como Ele falou, eu vim para os filhos, né? Eu vim para os filhos. Eu não vim para os outros povos. Mas ela apela ao coração do Senhor. E quando você apela ao coração de Deus, meu amado, quando você realmente se desarma das suas verdades, do seu querer, da sua vontade, do seu conhecimento, do seu entendimento, e você se lança diante do Senhor pedindo socorro, você acha que o Senhor vai lhe negar socorro? Claro, o Senhor não vai lhe negar socorro, com toda certeza. O Senhor vai lhe abençoar, vai lhe ajudar. Isso é óbvio. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão. O Senhor, Ele veio exatamente para libertar os cativos, para ajudar as pessoas necessitadas, no caso dessa mulher. Ela não se importa de dar um cachorrinho, né? Nós já falamos sobre isso. Isso é interessante a gente observar, porque se o seu pastor, se o seu líder der uma palavra difícil para você, não sei se você vai aguentar, aí vai se entristecer. Naquele lugar não me trataram bem, ali naquele lugar eu fui maltratado, eu fui desonrado. Irmãos, a maturidade ela só vai acontecer na nossa vida quando nós conseguirmos sarar nossas feridas. As nossas feridas, o nosso ego, elas só vai ser curadas quando quando nós permitirmos que Jesus toque nas nossas feridas. Crente cheio de mimimi, irmãos. Crente cristal que se quebra com qualquer coisa, que não tem capacidade de ouvir uma exortação. Irmão, você está com muito problema. Muitos problemas. Você precisa, sim, se curvar diante do Senhor. Diante do senhorio de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que tem a sua vida nas mãos dEle, de um Deus que tem a tua saúde nas mãos dEle, de um Deus que tem o poder de libertação da tua vida, da tua casa nas mãos dEle. Então, é tempo de aprender, ouvir certas verdades e seguir em frente. O Senhor, a palavra de Deus diz, o Senhor Ele diz que o Pai, Ele corrige o filho que Ele ama. Então, muitas vezes, quando você receber uma palavra de exortação que ela for um pouquinho dura, ame mais aquela pessoa que está cuidando de você.
Porque aquele que passa a mão no seu ombro, que bate nas suas costas, aceitando os seus erros, muitas vezes o seu pecado, esse está contribuindo para você não ir para o céu. Esse está contribuindo para você ir para o inferno, irmãos. É dolorido ouvir isso? É duro ouvir isso, irmão Conceição? Eu acho que é mesmo dolorido, mas é uma verdade. É uma realidade. Então, quando você for exortado, agradeça ao Senhor. Pai, obrigado, porque o Senhor está me exortando, porque o Senhor está chamando a minha atenção, porque o Senhor me ama, porque o Senhor se preocupa comigo, porque o Senhor não quer que eu me perca. Esse é o desejo do Senhor. Amém? Não fiquem tristes não, tá? Está parecendo assim que está sendo dado muitas lapadas daqui para lá. Perdão, eu não tenho jeito de pregadora que prega com palavras doces. Eu não sei se é assim. Essa é a minha personalidade, tá, igreja? Eu não sou aquela pessoa que é cheio de nhenhenhê, de mimimi. Não sou assim. Eu acho que é porque eu sou de uma outra geração mesmo, né? Eu atravessei um século, eu atravessei um milênio para estar aqui. Então, não tenho essas regalias todas para com muitas pessoas. É a minha forma, é o meu jeito. Mas eu amo a igreja, eu amo a palavra do Senhor. Tá, irmãos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Então, essa mulher, irmãos, a fé que ela vem, a gente observa que ela vem com tanta fé, quando ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele diz assim: não é bom que eu tire o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela fala: não, Senhor, mas os cachorrinhos comem também da migalha do pão que cai da mesa dos filhos. A gente observa assim que ela realmente estava com muita necessidade, com muita fé realmente. E essa mulher, ela consegue extrair do coração de Jesus algo assim muito importante, tá? Eu vejo duas pessoas que conseguiram extrair do coração de Jesus a palavra assim, ó, né? Porque o Senhor, ele não dá assim um ó, porque como você prega bem, como você fala bem, ó, que casa bonita que você tem, ó, que carro do ano lindo. O Senhor não se impressiona com essas coisas, mas o Senhor se impressiona com uma fé como a dessa mulher, né? E ele fala assim: ó, mulher, grande é a tua fé. Ele falou isso para Jairo também, né? Então, amados, a nossa fé, como é que está a nossa fé? Nesses períodos de provações que estamos passando, nos dias que estamos atravessando, muitos irmãos não voltaram, e a gente sabe disso, e é uma realidade, não é para a gente ter vergonha de comentar sobre isso, não. É para a gente comentar, porque vai servir para também nos estimular a não fracassarmos na caminhada e continuarmos e trazermos nossos irmãos, a fortalecer os nossos irmãos, tá? Então, essa mulher aqui, a fé dessa mulher, ela nos estimula a estar com o Senhor, nos estimula a caminhar com o Senhor, tá? Então, o Senhor diz assim: ó, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo conforme queres. Olha aqui o querer dessa mulher sendo satisfeito. O interessante que a gente observa quando ele fala assim: o Senhor não lhe respondeu palavra, mas o Senhor respondeu de outra forma para essa mulher. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 7, Marcos capítulo 7, versículo 13, por aí, não, deixa eu ver aqui. 7, do 14, no versículo 30, a Bíblia diz que quando essa mãe chega em casa, a filha dela está deitada na cama. Ela tinha saído, tinha deixado uma menina endemoniada, né? O Senhor diz, aqui a Bíblia diz que o Senhor não falou assim: sai, demônio, daquela menina. Não, o Senhor não fala. Ele não respondeu com palavra. Mas na casa dela, quando ela chega na casa dela, a filha dela está liberta. O Senhor diz assim: seja feito como tu queres. O estudo de ontem que nós fizemos na célula, o pastor fala sobre que o Senhor, ele opera através do poder de Deus que opera em nós, do nosso querer, do nosso pensamento, né? Eu não lembro bem agora o versículo lá de Efésios capítulo 3, versículo 20, mas o nosso querer, irmãos, faz uma diferença muito grande para Deus. Por que muitas vezes a pessoa desanima na caminhada? Porque ela quer.
Porque a gente vê pessoas se levantando para andar com Deus, cheia de poder, da autoridade de Deus, é porque ela quer. Porque o nosso querer faz muita diferença. Deus, Ele não vai nos forçar a andar com Ele. Ele não vai nos forçar a nos santificarmos para Ele. Ele não vai forçar a vivermos para Ele. Ele não vai forçar a fazermos a sua vontade. Mas aquele que quer se santificar, que quer fazer a sua vontade, Ele vai lhe abençoar, e lhe acrescentar, e lhe levantar, e lhe usar como vaso nas suas mãos para a honra e glória do nome dEle, irmãos. Então, é para a gente realmente olharmos aqui para essa mulher, para a atitude dessa mulher, como o Senhor diz, seja feito como tu queres. Tá? Seja feito como tu queres. A gente observa que os demônios que estavam na filha daquela mulher tiveram que bater em retirada, porque o Senhor ordenou. No mundo espiritual, o Senhor ordenou. Ele não falou para ela, ele não falou aqui. Em Mateus, a gente não observa. Em Marcos, ele fala que o Senhor falou, vai que a tua filha já está curada. E naquele instante que essa mulher chega em casa, já está tranquila. Eu não sei como é que é a nossa situação lá no nosso lar, irmãos. Né? No meu lar, aliás, eu sei. Mas eu não sei como é a situação no seu lar. Muitas vezes nós saímos de casa e ficou confusão em casa. E a gente sabe que os demônios, eles estão operando sim. Mas eu não estou aqui para exaltar demônios, não. Eu estou aqui para dizer que o nosso Senhor, aquele que andava na Galileia dos gentios, né, onde eram levadas pessoas para serem libertas, para serem salvas, para serem curadas, e ele fazia isso, e como ele foi também em Tiro, e ele também curou a filha dessa mulher, ele continua hoje conosco fazendo essas mesmas curas, milagres. Oi, graças a Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu espero que o Senhor tenha tratado com você, tenha tratado no vosso coração, tá? Que você possa, em nome de Jesus, ter aprendido alguma coisa aqui hoje à noite, tá bom? Que Deus, Ele possa fortalecer a sua fé. Eu gostaria que você ficasse em pé e que Deus possa fortalecer a sua fé, ao ponto de você deixar de ser criança. É hora de começar a crescer e amadurecer, de não se deixar entristecer por alguma palavra, porque algumas vezes um irmão possa falar alguma coisa até mesmo sem querer, por falta de sabedoria e de alguma forma lhe entristecer. Não, irmãos, não é tempo, não temos mais tempo para vivermos como crianças na fé. Chegou o tempo de maturidade e nós precisamos fazer assim como essa mulher. Quando alguém xingar você de alguma coisa, se alegre no Senhor. Ore por essa pessoa, tá? E principalmente ore pela sua casa. Ore pela sua casa, veja como é que está a situação dentro do seu lar, irmãos. Veja como é que estão os seus filhos, como é que estão os pais, como é que estão os tios. Está precisando de uma palavra de Jesus, está precisando de uma oração. Ore por ele, clame por ele. Tá, irmãos? Em nome de Jesus. Obrigada. Eu gostaria que nós orássemos, tá bom? Nós orássemos, vamos ficar, estamos de pé, vamos orar.